Só um minuto. Pronto, começou. Hoje a nossa palestra é sobre a importância da segurança contra o incêndio. A palestrante vai ser a Lavínia. Ela é engenheira civil formada pela Universidade Federal de Lavras, UFLA, tem especialização em projeto de segurança contra incêndio e em patologia das construções. Ela também fez um curso técnico em edificações pelo Cefet de Minas Gerais, em Varginha, fundadora e responsável técnica da Lives Engenharia, pós-graduada em Engenharia contra Incêndios. Então, eu desejo a todos uma ótima palestra. Qualquer coisa, vocês vão mandando as dúvidas do chat, que no final a gente vai estar repassando essas dúvidas e a Live vai respondendo. Pode começar, Live. Perfeito, muito obrigada. Prazer, eu sou a Lavínia com toda essa introdução. É basicamente o que tem aqui, já um resumo. Aqui também tá as redes sociais minha, então vocês podem ficar à vontade para estar seguindo o Instagram da empresa, que é Labs Engenharia, e o Instagram meu, pessoal, lavínia.engenheiro, pessoal barra profissional, né? Que eu falo muito sobre a área de segurança contra incêndio e um pouquinho de empreendedorismo também. Tem um canal no YouTube, tenho página no LinkedIn, tem o site também da empresa. Então, aqui fica de recomendação para vocês acessarem aí as redes da minha e da empresa. Bom, o tema, né, deixa eu voltar aqui, é a importância da segurança contra incêndio nas edificações. O porquê que é interessante a gente falar dessa importância? Porque hoje em dia, a gente está começando a mudar isso, mas ainda a segurança contra incêndio é vista muito como um projetinho, um gasto, uma coisa que não tem necessidade. Ai, aqui não pega fogo, não, isso é bobeira. Então, tem muito disso ainda aqui no Brasil. Quando a gente vai para outros países, isso é intrínseco já na cultura. Precisa ter um projeto contra incêndio, em todos os lugares tem sprinkler. Então, tem muito sprinkler, é aquele chuveirinho, que igual tem em filme, né? Que, sei lá, aciona um alarme e começa a chover dentro do local. Aquilo lá é um sistema de sprinkler. Tanto que é bem comum a gente ver nos filmes, só que quando a gente vê aqui nas edificações do Brasil, não é bem assim que as coisas acontecem. Então, a gente tem um conflito de cultura reativa com a cultura prevencionista. Aqui no Brasil, a gente reage. Então, é preciso pegar fogo, morrer várias pessoas, como foi a Boate Kiss, para a gente ter uma reação de investigar o que aconteceu lá para evitar em outros lugares. Aí tá, teve o incêndio da Boate Kiss, começou a fiscalizar todas as boates do Brasil, achou um tanto de Boate Kiss em funcionamento, foi fechando um tanto, mas e os hotéis? E as farmácias? E o supermercado? E as indústrias? Aconteceu um incêndio em uma boate, mas tem muitos outros locais, escolas, que estão na mesma situação que a Boate Kiss estava. Então, infelizmente, a gente espera alguma coisa acontecer para depois reagir. Aqui em Minas, tem muito disso eu sou de Varginha, Minas Gerais, e aqui em Minas tem muito disso teve um caso de princípio de incêndio em um hotel. Aí vem um alerta vermelho de BH, que é a nossa capital, né, que gerencia tudo, vem um alerta vermelho do Corpo de Bombeiros de lá falando, vamos fiscalizar todos os hotéis. Só que o problema não é o hotel, não é a boate, o problema é a cultura que se tem da segurança contra incêndio. Então, por isso que eu quis trazer esse tema, porque antes da gente aprender a fazer projeto, é muito importante a gente ter essa conscientização do porquê que a gente precisa fazer esse projeto, não só como mais uma obrigação que tem que ser cumprida. Então, a cultura reativa é essa que nós temos aqui no Brasil, tem que esperar acontecer alguma coisa para a gente reagir, e a cultura prevencionista, que é o que a gente luta tanto para ter. É aquela cultura que você vai fazer de tudo para prevenir, não precisa pegar fogo ali. A gente vai estudar, projetar e executar e fazer a manutenção dos sistemas para evitar que pegue fogo. E se pegar, não vai morrer pessoas. Essa é a ideia da cultura prevencionista. É aqui que a gente tem que conseguir levar a parte de segurança contra incêndio.
O nome do projeto, ele é grande, é do mesmo tamanho que é a responsabilidade de um engenheiro que faz ele. O nome é, né, Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico. Então, é um projeto que previne e, se pegar fogo, combate o incêndio. E pânico. Por que o pânico está destacado aqui? Já os estudos mostram que dos incêndios que já tiveram, o que mais mata não é o fogo, a pessoa não morre carbonizada. O que mais mata é o pânico, porque as pessoas ali elas ficam desesperadas, não sabem o que fazer, e em situações de pânico a gente faz coisas que quando a gente está igual a gente está agora, a gente não faria, a gente não consegue raciocinar. Então a gente faz coisas assim, nossa, eu nunca correria para o banheiro, igual no Boate Kiss teve isso, né? Muita gente correu para o banheiro para tentar se salvar. Hoje, se você parar para pensar, eu nunca correria para o banheiro, eu tentaria achar uma saída. Mas numa situação de pânico, você não pensa direito, você só age. Então, o pânico é o que mais mata pessoas em uma situação de incêndio. Por isso que no projeto é muito importante prever isso também. E para o que mais impacta no projeto, eu vou mostrar mais para frente as medidas de segurança, para prevenir esse pânico, são as placas, a sinalização de emergência, aquelas setinhas que tem. Elas que vão direcionar ali, que elas são fotoluminescentes, e ali no escuro, no desespero, ter uma seta indicando para onde você ir, isso ajuda muito. Então, a segurança contra incêndio, ela é recente no Brasil, ela bombou mesmo depois do incêndio da Boate Kiss, que foi em 2013. Então, pensa, a gente está em 2024, foram 11 anos de lá para cá. Então, é pouquíssimo tempo quando a gente compara com a existência de projeto arquitetônico, projeto elétrico, hidrossanitário, projeto estrutural, que são as outras disciplinas que tem dentro da engenharia, como várias outras. Quando a gente vê o projeto contra incêndio, é um bebê que acabou de nascer. Então, é uma matéria que a gente não vê na faculdade, não sei aí, na faculdade de vocês, se tem alguma disciplina específica para projeto contra incêndio. Mas lá na UFLA, onde eu formei, teve um período que o professor, acho que eu vi isso em instalações hidráulicas, instalações sanitárias, alguma coisa assim. Um slide que ele citou assim, projeto contra incêndio. Ele falou, existe esse projeto aqui e a vida seguiu. Quem precisa, como que faz, a gente não aprende. Então, é uma falha, porque todos os engenheiros que vêm formando, eles não têm a consciência dessa disciplina e acabam passando informação errada adiante. Então, todos os profissionais que atuam hoje na área são profissionais que resolveram se especializar naquilo e teve a curiosidade de ir. Não é igual o arquitetônico que você viu um pouco na faculdade, eu gostei e vou me especializar. Não, o incêndio você tem que conhecer ele por fora da faculdade, se interessar tanto para ir aprender do zero ele. Então, a segurança contra incêndio ela é recente no Brasil. As primeiras normas surgiram na década de 70, depois de grandes incêndios, aí entra a cultura reativa, que eu falei. E aí tem alguns exemplos, né? O Gran Circus norte-americano, que aconteceu no Rio de Janeiro. Mais de 500 pessoas morreram e a cada 10 mortos, 7 eram crianças, que é o público principal de um circo. Esse incêndio aqui ele foi um incêndio criminoso, onde um funcionário que estava insatisfeito com o patrão, ele foi e colocou fogo na lona. E na época não tinha questão da lona ser incombustível, então a lona pegou fogo e toda a estrutura do circo desmoronou em cima das pessoas. O circo lotado, morreu essa quantidade de pessoas. Teve o edifício Andraus também, em São Paulo. São Paulo tem muito incêndio, tá, gente? 16 pessoas morreram, quase 500 pessoas fugiram para a cobertura. Pensa bem, numa situação de pânico, você deve ir para onde? Para o térreo, para você sair, mas o pessoal subiu. Mas elas conseguiram ser resgatadas por helicópteros. E muitas pessoas se jogaram do alto do prédio de tanto desespero. Aqui foi o pânico, na esperança de se salvar. Então, pensa, um edifício altíssimo, que chance que você tem de se jogar da janela para se salvar? Mas o pânico foi tão grande que as pessoas preferiram fazer isso. E o edifício Joelma também, que aconteceu 2 anos depois do Andraus,
187 pessoas morreram. 13 pessoas tentaram escapar pelo elevador, mas não conseguiram. Não sei se vocês já repararam, mas quando você chega para pegar o elevador, tem uma plaquinha lá. Em caso de incêndio, não utilize o elevador. Por quê? A primeira coisa a ser feita em um caso de incêndio é desligar a energia do local, para evitar que o incêndio piore quando ele entra em contato com a energia elétrica. Então, se desligar a energia, o elevador ele vai parar. Se ele parar com você dentro, o elevador é uma caixa metálica, você dentro e ao redor pegando fogo, você vai fritar lá dentro. Então, foi isso que aconteceu com essas 13 pessoas. Parece que nem conseguiram identificar qual pessoa era qual, de tão carbonizado que as pessoas estavam dentro do elevador. É bem assustador quando a gente começa a falar sobre os incêndios, mas é porque a gente tem que trazer essas notícias, esses fatos, para vocês entenderem a gravidade que é esse projeto, qual que é a importância de quem faz esse projeto. Aqui nesse edifício Joelma, teve muito mais mortes do que no edifício Andraus, porque aqui, como o pessoal já tinha o conhecimento do edifício Andraus, a maioria aqui desses que morreram, eles foram para a cobertura, igual no Andraus, vamos para a cobertura, porque aquele incêndio que teve há uns anos atrás, o pessoal correu para a cobertura e lá eles foram resgatados com um helicóptero. Só que o edifício Joelma não foi projetado, não tinha estrutura para suportar um helicóptero pousando nele. Então, todo mundo que subiu para a cobertura morreu lá, porque não conseguiu resgatar com o helicóptero. Então, isso é muito interessante também, como que um incêndio, as coisas acontecem bem diferentes de um outro incêndio. E depois veio o acidente da Boate Kiss, aqui os incêndios mais famosos, né? Porque tem incêndio todo dia no Brasil. Só não é tão crítico quanto esses e não são notificados também. E em 2013 teve lá em Santa Maria, não sei se vocês conhecem a história desse incêndio, 242 pessoas morreram e 636 pessoas ficaram feridas. O que aconteceu lá? Santa Maria é uma cidade universitária e essa boate era uma boate que só tinha festa universitária. Nesse dia estava tendo uma calorada, não sei, ou uma festa de... Ai, gente. Esqueci o nome. Desse povo que joga, quando você joga tem um time, qual que é? Que tem as... Atléticas? Atléticas, isso. Eu acho que era uma festa de atlética, então só tinha universitário. Então, esses 242 mortes aí, é tudo jovem, de até 25 anos no máximo, morreu todo mundo. O que aconteceu? A boate, ela tinha um isolamento acústico no teto, que era uma espuma tóxica. Então, quando essa espuma pegou fogo, foi liberado um gás cianeto, que é o mesmo gás utilizado na câmara de gás lá na época do nazismo, que foi utilizado na época do nazismo. Então, a Boate Kiss, ela virou uma câmara de lá do nazismo, por conta dessa cobertura, desse fogo lá dentro. E como que o fogo começou? Tava tendo lá a banda, o vocalista soltou como que chama, gente? Um fogo de artifício para fazer lá um auê lá dentro. Só que esse fogo de artifício que ele utilizou não era ideal para ambiente interno. Ele usou um para ambiente externo, em um ambiente interno, e aí a hora que voou, pegou no forro, e ele viu, o pessoal da banda viu, falou, fogo, 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 vamos apagar. No palco tinha um extintor ao lado, perfeito até aí na história. Pô, vou pegar o extintor, vou apagar, ninguém vai morrer, tá tudo certo. A hora que eles tentaram apagar o fogo, o extintor não funcionou, ele estava descarregado, porque algumas festas que tinha acontecido, uma festa que tinha acontecido alguns dias antes, o pessoal ali na zoeira usou o extintor e o dono da boate não mandou esse extintor para recarga, então o extintor estava vazio. Aí o fogo pegou ali no isolamento acústico do teto e aí começou já a gerar fumaça, não foi muito fogo. E foi coisa de 3 minutos, a boate inteira estava tomada pela fumaça e a galera ali, com alguns segundos, a galera já começava a desmaiar. E o segurança lá na porta recebeu o comando do dono da boate para não deixar ninguém sair sem pagar.
porque era apenas uma confusão que estava acontecendo e a galera ia usar isso para sair sem pagar. Então, o segurança barrou a saída da galera e tinha um tanto de barra também impedindo as pessoas de saírem. Então, até o segurança entender a gravidade, o pessoal conseguir sair, muita gente morreu lá dentro e a saída que era muito estreita, pensa no pânico, um tanto de gente tentando sair ao mesmo tempo, se um tropeça, o outro vai tropeçando, que o outro vai tropeçando, então foi fazendo uma barreira, pessoas tropeçando por cima de outras pessoas, e aí impediu a saída. Não sei se vocês viram, mas saiu um documentário na Netflix, uma série, falando sobre a Boate Kiss, eu acho que o nome é Todo Dia, Mesma Noite, que conta lá como foi a história, tem depoimento dos sobreviventes, depoimento dos pais. Então, é muito triste, tem muito gatilho, é muito forte. Tem também um livro sobre o incêndio. E com as investigações, ficou comprovado que todo mundo estava envolvido. O projetista, a empresa que executou, os proprietários da boate, a prefeitura, o corpo de bombeiro, todo mundo, porque a Boate Kiss, ela tinha o AVCB, teoricamente, ela estava regularizada. Só que a hora que foi ver, o local estava totalmente irregular. Mas o AVCB da boate vinha sendo renovado ali sempre que precisava. Então, comprovou que foi uma falha coletiva aí. E a partir disso, que o Corpo de Bombeiro falou, não podemos deixar acontecer mais isso. E aí revolucionou, aí vieram mais legislação, muita fiscalização, notificação, multa, não vai arrumar, vamos interditar, justamente por conta disso tudo aqui. Aqui são fotos dos locais que eu citei, né? O edifício Joelma. É legal destacar aqui que a escada do Corpo de Bombeiro, olha como que ela era curtinha perto do edifício. Então, não dava para chegar nos últimos andares. E aqui, nesses prédios, nem se pensava em escada protegida, igual tem aquelas escadas nos prédios com porta corta-fogo, que inclusive não pode deixar aberta, tá, gente? Se alguém mora em apartamento e vê a porta corta-fogo, aquela porta cinza, feia, que fica lá vedando a escada, vê ela aberta, tem que fechar. Justamente para numa situação de incêndio assim, a caixa de escada ficar protegida, que a porta vai proteger, o fogo não vai entrar, e quando a pessoa entrar na escada, ela vai conseguir descer em segurança. Nesses dois prédios aqui não existia isso. Então, o fogo, a fumaça, alastrou para todo lado. Aqui o edifício Andraus, o Grand Circus norte-americano, e aqui a Boate Kiss. Então, a segurança contra incêndio, ela salva vidas e protege patrimônios, porque tem esse também, não sei se vocês ficaram sabendo do incêndio que teve na fábrica da Cacau Show, lá em Linhares, no Espírito Santo. Se eu não me engano, fazia uns 2 anos que tinha sido inaugurado e pegou fogo e destruiu, assim, muita coisa. Ovos de Páscoa, eu fiquei triste, não morreu ninguém, mas queimou muito chocolate e destruiu a fábrica. 2 anos de operação, um investimento assim que pesou muito no bolso da Cacau Show e que foi destruído. Então, além de salvar vidas, também tem essa função de proteger patrimônios. Então, trabalhar com um projeto contra incêndio é sinônimo de resistência para que não haja mais Boate Kiss em funcionamento. Infelizmente, ainda existem muitas Boate Kiss em funcionamento, mas a gente luta para mudar essa situação. E além de todos os benefícios financeiros, né, porque você não faz projeto de graça, nós estamos ajudando a manter a segurança de muitas pessoas. Então, agora, saindo dessa parte de conscientização e entrando mais na parte técnica, porque vocês estão fazendo engenharia civil, então é muito importante vocês terem uma noção também do que tem de técnica por trás da parte de segurança contra incêndio. Vamos entender um pouquinho o protagonista do incêndio, que é o fogo, né? Sem ele, não tem incêndio. Como que ele funciona? Precisa de 3 itens para ter fogo. O combustível, que pode ser madeira, papel, a gasolina ou gás, aquele gás de cozinha, isso tudo é combustível. O oxigênio, né, o comburente, que é o oxigênio, então só o ar que a gente respira já tem oxigênio acima de 13%.
e o calor. Precisa ter a faísca. Então, a hora que você liga ali o gás, começa a sair o gás. Se você não coloca o isqueiro lá ou aperta aquele botãozinho do fogão elétrico que gera aquela faísquinha, o fogo não forma. Então, precisa dessa fonte de calor. Tendo esses três, mais a reação em cadeia, a gente consegue ter o fogo, né? A reação em cadeia é ali o fogo se retroalimentando, não é igual um isqueiro, por exemplo, que você aperta e a hora que você desliga, solta aquele pininho que aí cortou o gás, cortou o combustível, o fogo vai apagar. Então tem que ter uma reação ali em cadeia, tem que estar alimentando, mais combustível, mais oxigênio, mais calor para conseguir alimentar o fogo. Depois que a gente entende esse triângulo do fogo, a gente consegue entender como que o fogo é apagado. Não é só com água. Para a gente, se o fogo ele é composto por esses três pilares aqui, se a gente tirar um, vocês concordam que o fogo vai apagar? Então, o princípio para extinguir um incêndio, um fogo, é você tirar uma das pernas, um dos pilares. E aí entra os extintores. O extintor de água. Deixa eu beber uma aguinha, peraí. Não sei se vocês já repararam que os extintores não são todos iguais. Tem o extintor maior, que é o extintor de água. Tem um extintor menorzinho, que é o extintor 4 quilos, que é de pó, ABC. E tem um extintor intermediário ali, que é de pó, ABC ou só BC. Mas, enfim, tem um extintor que é o de água. O que a água vai fazer? Vai resfriar o material. Então, ela vai tirar o calor. Tá pegando fogo lá na madeira, você vai jogar água, você vai resfriar, porque o oxigênio vai se manter e o combustível vai se manter, a madeira vai continuar lá. Mas quando você joga água em cima da madeira, você vai resfriar. Então, você vai tirar o calor, aí o fogo vai apagar. Então, o extintor de água, ele é excelente para papel, madeira, tecido. Não podemos usar o extintor de água em gasolina, óleos e nem tintas, porque a água não mistura com esses elementos. E esses elementos eles são menos densos do que a água, então eles vão subir, ficar em cima e a água vai ficar embaixo. O fogo vai continuar em cima. Então, quando você joga água numa gasolina que está pegando fogo, você vai aumentar o volume da gasolina que está ali no chão e o fogo vai se espalhar, porque ele vai continuar ali na superfície. Por isso que é proibido jogar água nesse tipo de material. Ele acaba espalhando o incêndio. Nesse caso aqui, o ideal é apagar com o extintor de pó, porque nesse caso, o pó ele vai abafar a gasolina. Então, ele vai tirar o oxigênio. É um pó químico que reage ali e vai tirar o oxigênio. O calor vai se manter até o oxigênio sumir e o combustível também, a gasolina ela vai continuar ali, mas não vai ter mais oxigênio. Então, essa é a ação do extintor de pó. É um pó branco, não sei se vocês já viram, um cheiro forte. Então, ele é excelente para apagar fogo em gasolina e também em equipamentos elétricos, uma vez que não podemos jogar água também em equipamento elétrico, equipamento energizado. Depois que você tirou da tomada, você consegue apagar com a água. Mas se ele estiver energizado, não pode, porque a água é um condutor de eletricidade, você vai acabar tomando choque, vai piorar a situação. E nesse caso também, o recomendado é o extintor de pó, porque ele não conduz eletricidade e não danifica muito o equipamento, o de pó. O gás carbônico, ele também vai tirar o oxigênio e como ele é um gás, ele não vai deixar resíduo. Então, esse extintor aqui, ele é muito bom de ser utilizado em locais que tem central de equipamento, que tem muito maquinário, que se você jogar um pó, você vai estragar tudo ali. Então, você compra um CO2, projeta ele ali naquele local que a pessoa vai usar, vai apagar o fogo, beleza, não vai ficar resíduo. Agora, os outros lugares dá para usar o de pó. Posso usar sempre o pó? Esse aqui, ó, ABC, ele é perfeito para tudo. Ele não vai ser tão bom quanto a água para apagar um incêndio em papel, madeira, tecido,
mas ele vai ajudar. Então, nos projetos, o Corpo de Bombeiro até pede que todos os locais tenham extintor do tipo A, B, C, que apaga fogo de todas as classes. Papel, madeira e tecido é considerado classe A, gasolina, óleo e tinta, classe B, e equipamentos elétricos, classe C. Tem mais umas 4 classes. Tem bateria, tem outras classes, mas as mais comuns são essas. Então, essas letrinhas aqui no extintor fala qual que é o fogo que ele apaga. Então, aqui apaga os 3, do tipo A, do tipo B e do tipo C, esses 3. Esse de pó, que é um pó um pouquinho diferente do ABC, ele apaga mais fogo do tipo B e do C, gasolina e equipamento elétrico. O CO2, ele também é um BC, é um tipo BC. E a água é só A, então apaga só aqui em cima. Então, esse é o significado dessas letrinhas. Então, vocês conseguiram entender essa parte aqui? Agora pode falar. Ficou bem fácil de entender. Beleza, porque isso aqui é muito bacana. Eu acho que isso aqui tinha que ser ensinado no ensino fundamental, depois no ensino médio, depois em algum momento da faculdade. Porque extintor a gente vê em vários lugares, ou deveria ver. Só que essa explicação aqui não é óbvia. A gente, né, o óbvio também tem que ser dito. Então, eu acredito que falta muita conscientização no ensino regular mesmo, desde criança, para a gente ter uma ideia básica do que fazer com o extintor, qual extintor usar, se a gente vê um princípio de incêndio. Então, por que olhar com bons olhos para o projeto contra incêndio? Primeiro, a segurança contra incêndio, como eu falei, ela é recente no Brasil e ainda com poucos profissionais. Já se perguntou quantos profissionais você conhece que atuam nessa área? Somente nessa área? Porque tem também as pessoas que falam que faz o projeto, mas faz vários outros. Só que a hora que você pega um projeto mais complexo, essa pessoa que faz vários outros não consegue fazer. Tem que ser alguém que é especialista. Segundo, é uma área muito rentável, porque não tem tanto profissional, então você consegue se destacar ali. Terceiro, lida mais com questões burocráticas do que com canteiro de obra. Então, eu fui uma engenheira que corri até de canteiro de obra na faculdade, eu até estranhei, falei, gente, que engenheira é essa que eu sou que não gosta de canteiro de obra? Mas na hora que eu conheci a parte da segurança contra incêndio, eu fiquei encantada, porque é um serviço mais burocrático, mais de escritório, computador, você vai na obra ali quando ela já está pronta, então é mais tranquilo. Eu gosto dessa pegada mais da engenharia gourmet, né, vamos dizer. O quarto, não é estudado na graduação, então é um diferencial, né, se você consegue ter essa especialização. Quinto, é obrigatório para muitas construções, é exigido pela prefeitura e pela seguradora. Cada estado tem a sua legislação, o Corpo de Bombeiro ele é estadual, então muda um pouquinho de um estado para outro. Aqui em Minas Gerais, que é onde eu moro e tem a maior atuação, mas eu atendo o Brasil inteiro, aqui é obrigatório ter projeto contra incêndio, toda edificação comercial ou multifamiliar que tenha área superior a 200 metros quadrados. Então, a hora que você vai pensar, igreja, hospital, supermercado, farmácia, padaria, tudo, deixa eu ver, nossa, já fiz muitas ocupações. Tudo precisa de projeto contra incêndio, o pessoal não sabe, vai descobrir a hora que vai pegar algum documento da prefeitura e ela exige o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Primeiro a gente faz o projeto, o cliente executa, e aí lá no final o Corpo de Bombeiro faz uma vistoria do local para ver se o projeto realmente está igual ao local que foi executado. E aí ele libera um documento, é tipo o ABITS, né, que no final da construção a prefeitura libera. É um papel, uma folha 4, que é o AVCB, é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, que é o documento que comprova, que atesta que naquele dia que foi vistoriada a edificação estava dentro da legislação da segurança contra incêndio.
E cada estado também, esse documento tem uma validade. Aqui em Minas é válido por 5 anos. Depois dos 5 anos, ele tem que passar por renovação, que é onde a gente vê se o local continua da mesma forma. E durante esses 5 anos, é responsabilidade do proprietário de estar realizando a manutenção dos sistemas. Por exemplo, o extintor, todo ano ele precisa ir para recarga, porque o pó que está ali dentro, ele vence. Às vezes ele é despressurizado, que tem, né, tem uma pressão certa para ele conseguir ser eficiente na hora de combater o incêndio. Então, tem que ter a manutenção desses sistemas. O sexto é um projeto contratado principalmente por pessoa jurídica, então são contratos com valores mais altos e é um sonho de consumo, gente, é muito bom trabalhar com pessoa jurídica, né, que são empresas, do que com pessoa física. Jurídica é muito melhor. Não depende de terceiros para conclusão, apenas de você e do Corpo de Bombeiros. Essa questão aqui, eu comparo muito com obra, que às vezes a pessoa está ali tocando uma obra, ela depende do pedreiro, o servente não foi, o pintor atrasou, o gesseiro pegou tal obra e você não consegue terminar aquilo. Então, quando você mexe com o projeto contra incêndio, é você e o Corpo de Bombeiro, basicamente. O cliente também não tem muita opção, como ele tem no projeto arquitetônico que decide ali. Aí a hora que tá a pessoa, o arquiteto ou o engenheiro que tá fazendo, tá terminando, nossa, aí vem o cliente. Nossa, menino, eu acho que eu quero mudar a área gourmet. Eu quero inverter ela e pôr ela lá do outro lado. Aí vai a pessoa fazer as adequações. No caso do projeto contra incêndio, não tem muito isso, porque tem a legislação a ser seguida e é aquilo. O extintor tem que ficar aqui ou aqui. Vai ficar aqui. Pronto, definido. Então não tem como ter muita alteração, isso é muito bom. E o projeto é mais rápido de ser elaborado se comparado aos outros da engenharia civil por conta dessa legislação muito restritiva, o que é muito bom, né? Que se deixar, gente, o pessoal coloca o extintor atrás da porta, atrás de uma planta, super escondido. Então, por isso que tem essas regras, senão o pessoal quer esconder tudo. Aqui eu coloquei a tríade das vantagens, né? Então, é rentável, rápida a elaboração e poucos profissionais na área. Isso aqui é mais para quem pensa assim, em olhar com um olhar diferente para essa área. Então, voltando agora para a parte técnica, algumas definições importantes que a gente tem que ter quando a gente fala de projeto contra incêndio. A altura da edificação. Toda vez que você vai pensar na segurança contra incêndio do local, você tem que pensar que aquele prédio está pegando fogo. Como você vai sair dele? Por onde você vai passar? Por onde os seus pés vão passar? Então, na hora de pensar na altura da edificação, ela é a altura que mede da saída, ali para você chegar na rua, no ar livre, na área segura, na calçada, dali até o piso do último pavimento habitável. Porque para cima de um prédio, geralmente tem lá a casa de máquina, a casa do elevador, o barrilhete onde vai ter a caixa d'água, que ali acessa pessoas somente para manutenção. Esse nível para o Corpo de Bombeiro não é considerado, porque na maior parte do tempo, aquele local não vai estar com pessoas. Então, a gente leva em consideração o piso do último pavimento habitável. Por quê? É onde o pé da pessoa vai estar. Então, essa altura da edificação é basicamente a distância vertical que a pessoa precisa percorrer para conseguir sair da construção. Ela vai descer aqui as escadinhas, vai ter que vencer um nível, vai ter que fazer um desnível, né? De 11,4 metros para conseguir chegar numa área segura. Então, essa é a altura da edificação. Por que são definições importantes essas que eu vou falar aqui para vocês? Porque com essas informações que a gente começa a classificar o imóvel para conseguir entender quais as medidas de segurança que precisa ter nele. Então, a altura da edificação é essa aqui. Outra definição importante é a área da edificação. Toda área construída no terreno deve fazer parte do mesmo projeto. O que isso quer dizer? Se tem uma padaria aqui e uma mercearia do lado, são proprietários diferentes, alguma coisa assim.
mas tem uma porta no meio delas ali, no meio da parede, que dá comunicação entre elas. Só de ter essa porta, esses dois comércios têm que estar no mesmo projeto. Ah, Lavínia, mas é proprietário diferente, que não sei o quê. Não interessa, porque a gente tem que pensar no fogo. Se o fogo pegar aqui, ele não vai pensar, ah, eu não vou para padaria, não, porque ali é outro CNPJ. Não, se tem ali uma janela, uma porta, vai indo. E da mesma forma que eu falei, se a pessoa ela não pensa muito quando ela está em pânico, o que vai garantir que se a farmácia, a mercearia pegar fogo, o que vai garantir que a pessoa que está aqui dentro pode correr para o outro lado, ao invés de ir para a rua? Então, tem que analisar tudo isso. Então, toda vez que tiver uma abertura com as construções vizinhas ou os pavimentos superiores, tudo tem que fazer parte do mesmo projeto. Que às vezes acontece também a pessoa vem, ah, não, eu tenho uma mercearia aqui, é no térreo. Aí a hora que eu vou ver um prédio, tá, mas e a parte de cima, os outros andares? Ah, não, isso aqui é condomínio, moram umas pessoas aqui, não é meu, não. Mas se o fogo pegar no térreo, vocês concordam que ele vai ir para cima? Da mesma forma que se o fogo pegar em cima, vai também afetar a parte de baixo, afeta a estrutura como um todo. Então, tudo tem que fazer parte do mesmo projeto. Então, a área é a área toda da edificação, não só a área daquela pessoa que está querendo fazer o projeto da lojinha dela. Carga de incêndio, também cada ocupação tem a sua carga de incêndio. O que seria a carga de incêndio? É o quanto de material que tem ali dentro daquele local para ser queimado e ser combustível para o fogo, para o incêndio. Então, pensa, um galpão que tem um depósito de papelão tem muito mais coisa para ser queimada do que um galpão que tem depósito de cerâmica, de porcelanato, que são materiais incombustíveis. Então, essa é a diferença da carga de incêndio. A gente também tem que saber o que vai estar ali. É uma padaria, mas aí você assa o pão lá ou você não assa o pão lá, vem pão de fora. Porque eu preciso saber se lá tem um forno. Ah, é uma indústria, mas aí nessa indústria vai ter gás lá, você vai ter algum combustível armazenado. É indústria de quê? De plástico? De celulose? Ou é uma indústria, sei lá, de grão? Alguma coisa. Não, grão ele é combustível também. Alguma coisa não tão combustível. O piso, por exemplo, bloco, cerâmico, concreto. Então tem que analisar. E há 3 tipos de edificações. Como a legislação ela é nova, o Corpo de Bombeiro também não é doido de falar, olha, agora a legislação é essa, todas as edificações que já foram construídas algum dia na face da terra precisa atender essa legislação. Não tem como uma pessoa que fez um prédio lá em 1970 prever uma legislação que vai surgir em 2020, em 2024. Não tem como. Por isso, o Corpo de Bombeiro já traz os tipos de edificações. Então, tem a edificação existente, que é toda construção que for comprovada que ela foi construída anterior a julho de 2005. Tem a edificação construída, que é ali o intervalo de julho de 2005 até dezembro de 2016, se foi nesse intervalo aí construída. E a edificação nova, que tudo que foi construído depois de 2016 tem que se adequar à legislação nova. Ah, mas eu não sabia. Azar o seu, a legislação já estava vigente. Não sei se vocês sabem disso, mas no direito tem isso. Você não pode. Você falar que não tinha conhecimento daquela lei não significa que você não pode ser punido por ela, porque é a obrigação nossa como cidadão saber daquela lei. Então, a ignorância não entra no caso. É a mesma coisa aqui das edificações consideradas novas, depois de 2016. Por que tem essa diferenciação? É aquilo que eu falei, e a legislação tem, todo o Estado tem uma legislação, uma IT específica que fala para essas 2 edificações aqui. Falar, para construção nova, por exemplo, para uma construção nova, a largura da escada tem que ser 1,20, no mínimo. Mas, para construções existentes e construída, a largura pode ser 1 metro. Tem essas exceções.
justamente para conseguir atender. Prédio antigo, então, as escadas é um cubículo. Então, por isso que é muito importante você saber se é existente, se é construída, se é nova, para você entender como que você vai levar esse projeto para conseguir ser aprovado. E as edificações que são isentas do processo de segurança contra incêndio e pânico são as edificações unifamiliares, que são as casas. Unifamiliar é uma família. Uma família, uma casa. Pronto. Ah, mas tem 1.000 metros quadrados essa casa. É maior que 200 metros quadrados. Não interessa. É uma casa que mora uma família. Não entra, tá? O Corpo de Bombeiro não entra. Edificação com área inferior a 200 metros quadrados. No caso, Minas Gerais, isso aqui, tá? Muda de estado. Edificação com área inferior ou igual a 200 metros quadrados e com população inferior a 100 pessoas. Ah, eu vou construir um barracão, um galpão, mas ele vai ter 180 metros quadrados só, Lavínia. Aí eu, beleza, vou fazer o cálculo de população, que tem também um jeito de calcular de acordo com a ocupação que vai ser ali, e vai dar lá que vai ter só 50 pessoas lá dentro, pelo cálculo, porque lá tem isso também. No galpão, o cliente pode falar assim, não, mas aqui é um depósito e vai ter 3 funcionários só, não vai ter ninguém, muita gente não, só 3. Para o Corpo de Bombeiro não interessa isso. E a gente tem que fazer o cálculo da capacidade máxima que aquele espaço suporta de acordo com aquela ocupação. Então, se esse galpão tem 180 metros quadrados, a gente faz o cálculo ali e vai ver que cabe no máximo 53 pessoas, é isento do projeto, porque não passou de 100 e não passou de 200. São esses os casos que não precisam do projeto contra incêndio. Tirando isso, gente, tudo precisa. Então, se vocês parar para refletir um pouquinho, é a maior parte das construções que tem em uma cidade mais desenvolvida, né? Porque cidade interior só tem casinha. Aí não fica sustentável. E condomínio residencial, predinho, que daqui só tem 2 apartamentos. Passou de um apartamento, se são 2, é multifamiliar, já sai. Mesmo que a área total seja inferior a 200 metros quadrados, tá? Nesse caso aqui, multifamiliar já entra. Entra na casa da pessoa, no apartamento? Não. Não sei se vocês já repararam, em prédio, você sobe as escadas, nos corredores tem plaquinha, extintor, luminária, hidrante. Mas da porta do apartamento para dentro, você já não vê nada, porque já vira unifamiliar. Então, você protege os locais públicos, né? Públicos, assim, de uso comum. E aqui é um passo a passo, depois eu vou enviar para vocês também essa apresentação, sem problema nenhum, mas aqui fica um passo a passo da elaboração do projeto. Sempre conferir as instruções técnicas pela íntegra, direto pelo site do Corpo de Bombeiro, no caso esse aqui é o link de Minas Gerais, porque as normas elas sempre estão atualizando. E o Corpo de Bombeiro ele não envia um e-mail, ele não te liga falando, fulano, a norma lá da saída de emergência mudou, viu? Fica atento. Não, ele só atualiza no sistema e todos os projetos que forem protocolados a partir daquela data que a norma foi atualizada, já tem que atender ela. Então, é uma área que você tem que sempre estar estudando. Porque o Corpo de Bombeiro pode chegar amanhã e falar assim, é uma coisa bem esdrúxula, assim, não vai acontecer. Mas eles podem cancelar todas as ITs vigentes e colocar outras com regras totalmente diferentes. Você vai ter que sentar, estudar, ler ela, entender de novo para fazer o projeto. Mas ontem, semana passada, era dessa forma. Não interessa. É de acordo com essa norma que está vigente hoje. Então, por isso que é bom sempre estar conferindo a legislação pelo site, para você não correr o risco de baixar uma norma, ficar usando ela eternamente, depois descobrir que você está usando o trem desatualizado. Então, aqui os passos são, primeiro, classificar a edificação, aí aqui chama quais os decretos, né, para Minas Gerais. Classificar é falar, é uma farmácia, uma padaria, um comércio. Segundo, definir a área construída, que a gente falou lá já, e a altura da edificação. Terceiro, definir a carga de incêndio, que é essa carga de incêndio que comanda qual o tamanho do extintor que você vai precisar usar.
O quarto, verificar as medidas de segurança obrigatórias. Então, cada ocupação tem ali, tem local que precisa de hidrante, tem local que não precisa, já outro precisa de alarme, já outro precisa do sprinkler, outro tem que fazer o treinamento de brigada. Então, tudo vem aqui dessa classificação. E, por último, você dimensiona e aloca as medidas de segurança no projeto, de acordo com as ITs específicas de cada medida. O projeto mais básico que tem é, no mínimo, 4 medidas, que elas são obrigatórias. Saída de emergência, que são as portas, escadas, corredores, para ver questão de largura. Saída, sinalização, que são as placas, iluminação de emergência, que são as luminárias, e o outro que é o extintor. Essas 4 sempre vai ter em todos os lugares, ou deveria ter. Cada uma dessas medidas tem uma IT específica. Então, tem uma norma, uma IT instrução técnica que fala das saídas, outra que fala da placa, outra que fala da sinalização, e outra da iluminação, e outra que fala do extintor. Então, é uma área que você tem que gostar muito de ler, porque cada norma dessa, cada instrução técnica uma tem 15 páginas, a outra tem 30, a outra tem 40, a outra tem 5, e você tem que atender ela inteira. Então, tem projetos que é exigido 10 medidas de segurança. São 10 ITs que você vai ter que atender. Passou isso aqui, classificou. Tem também os tipos de projetos, não são todos iguais. O projeto técnico, que a gente chama de PT, é o projeto mais complexo que existe. Que no caso de Minas Gerais, isso tudo aqui, tá, gente? Para outros estados muda um pouquinho. Para ser um projeto técnico, então, a edificação ela tem que ter altura superior a 12 metros, aquela altura lá que a gente falou. Edificações com área total superior a 1.200 metros quadrados, se for só prédio residencial. Se não for prédio residencial, edificações com área superior a 930, é comércio em geral. Passou de 930 metros quadrados, então, já vira um PT. Passou de 12 metros de altura, já vira um PT. E quando houver projeção de hidrante, alguma coisa. O que significa ser um projeto técnico? Ele é um projeto complexo, que vai ser necessário passar pela análise do Corpo de Bombeiro. Então, você vai fazer um projeto, vai enviar para o Corpo de Bombeiro analisar, ele vai corrigir seu projeto, vai falar, ó, tá faltando isso, tá errado aqui, não atendeu essa legislação, nananã, volta para você corrige, envia para ele de novo, ele corrige, volta e fica nesse vai e vem até conseguir ser aprovado. Aqui no escritório da Lab Engenharia, a gente tem um histórico de conseguir aprovar o projeto com uma taxa de análise apenas, porque aqui em Minas, a hora que a gente solicita a análise do Corpo de Bombeiro, o cliente tem que pagar uma taxa para o Corpo de Bombeiro analisar, ele não faz de graça. E essa taxa dá direito a um retorno. Então, vai voltar com as notificações, eu corrijo e protocolo de novo. Se voltar notificação que eu não consegui resolver, notificação reincidente, o cliente tem que pagar uma nova taxa para o Corpo de Bombeiro analisar. E o cálculo dessa taxa é com base na área construída, no metro quadrado. Então, quanto maior o projeto, mais cara a taxa. Já teve taxa aqui dentro do escritório que foi de 14 mil. Pensa como que você vai falar para o seu cliente que você não conseguiu aprovar o projeto dele, com uma taxa, ele vai ter que pagar uma outra taxa de 14 mil. Então, é uma responsabilidade muito grande com o dinheiro do seu cliente. E nunca aconteceu comigo, mas já me falaram isso, que tem casos que o cliente meio que fica revoltado e fala que você que vai pagar essa taxa. Só que, às vezes, a taxa é mais cara do que o próprio projeto. Então, tem que saber o que você está fazendo, tem que ter uma qualidade no projeto, porque o Corpo de Bombeiro não aprova qualquer projeto. Não sei se vocês já ouviram o pessoal reclamando do Corpo de Bombeiro. Ai, que eles são muito chatos, nossa, é cheio de coisinha, cheio de detalhe, que não sei o quê. Mas eles lidam com vidas, porque da mesma forma que os donos da Boate Kiss foram responsabilizados, a corporação também do Corpo de Bombeiro foi penalizada, foi uma vergonha. Como que morre esse tanto de gente em um local que vocês
falaram que estava regularizado. Então, eles batem muito na tecla, porque a hora que o bicho pega, a hora que o incêndio começa, quem que vai lá pagar? São eles. Então, é por isso que eles olham mesmo para ver se está atendendo a legislação, se não está, senão eles não aprovam. Então, beleza, pagou a taxa, o Corpo de Bombeiro analisou, tudo ok. Aí, projeto aprovado. Depois desse projeto aprovado, entra para execução. Aí vai pegar o projeto, vai lá no local, vai instalar a luminária, o extintor, o hidrante, né? Aí tem que contratar uma empresa que mexe com a execução. Nem sempre a empresa que faz projeto é a empresa que faz a execução, geralmente é separado. Aqui na Labs a gente faz projeto e execução, mas são operações diferentes, apesar de estar na mesma área de segurança contra incêndio, mas a área de projeto e de execução são bem diferentes. Enfim, analisou, aprovou, executou. Aí a gente tem que solicitar a vistoria, que aí o Corpo de Bombeiro vai pegar o projeto aprovado, vai lá no lugar e vai ver se fazer o cara crachar, se realmente o que foi aprovado é o que foi executado. Vai testar todos os sistemas, ver se o hidrante está atendendo à pressão, a vazão mínima exigida que está em projeto, vai ver se a bomba que está lá é a que está no projeto, se a saída de emergência está com a largura que você colocou em projeto. Então, depois dessa vistoria, que também é paga, tem que pagar uma taxa para eles irem lá. Se a vistoria for reprovada, não tem direito a retorno. Aí, para ele voltar, você tem que pagar nova taxa. Então, para chamar a vistoria, tem que ter certeza que o local está ok. Depois da vistoria, está tudo ok. Aí sim, ele libera o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o AVCB. Então, muitas das vezes, o cliente vem até mim, eu preciso só do AVCB. Aí eu tenho que explicar para ele que até chegar no AVCB tem todo esse trâmite aqui, se o caso dele for um projeto técnico, que é o projeto mais complexo. Outro tipo de projeto que tem é o projeto técnico simplificado. O nome já fala, é mais simples. Porque aqui são os projetos com área até 930 metros quadrados e com altura inferior a 12 metros, que a gente entende que não é um risco tão grande ali, não é uma área muito grande, não vai ter muitas pessoas. Minas, tá? 930. São Paulo, se eu não me engano, tem uma medida até 750, depois tem uma outra até 1050, alguma coisa assim. Mas a maioria dos estados, essa área limite não é 930, é 750. Então, Minas Gerais é mais tolerável, né? Tolerante aí. E tem gente que reclama ainda, mas eles não conhecem a legislação dos outros estados. Mas, enfim, esse projeto técnico simplificado, ele não tem análise e aprovação do Corpo de Bombeiro, que ele entende que é um projeto tão simples, que não vai precisar de hidrante, alarme, essas coisas, que o bombeiro ele consegue analisar na vistoria mesmo. Então, a ordem faz o projeto, o cliente executa, solicita a vistoria, aí tem que pagar a taxa, o Corpo de Bombeiro vai, analisa o projeto ali na hora, porque o máximo que vai ter de adequação é mudar o extintor de lugar, uma plaquinha, então é mais tranquilo. Então, por isso que não precisa da análise prévia e aprovação. E aí, depois da vistoria, também é liberado o AVCB. Tem um outro projeto aqui, isso aqui é até uma atualização da norma, que é o PTD, é o Projeto Técnico Declaratório. Tem esse PTS que se mantém e tem um Projeto Técnico Declaratório. Qual que é a diferença desse técnico declaratório? É quando o local tem a área até 930 metros quadrados e a população não passa de 100 pessoas. Então, é um local mais tranquilo ainda. E o que acontece nele? Se a edificação se enquadra no PTD, nem da vistoria precisa. Então, a gente faz o projeto, o cliente executa e o engenheiro mesmo é responsável por vistoriar o local e falar para o Corpo de Bombeiro via sistema que lá está tudo ok. E o Corpo de Bombeiro libera no caso não é o AVCB, é o CLCB, que é o Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiro. Aí não tem taxa, nem de análise, nem de vistoria. Isso é uma atualização da legislação de Minas Gerais, que visa facilitar a regularização das pequenas empresas, porque já tem muito gasto em empresa. E o Corpo de Bombeiro ele não quer prejudicar, não quer
deixar o seu processo mais oneroso. Ele quer que a pessoa consiga ali garantir a segurança contra incêndio mínima do local. Então, entrou esse PTD. Pelo fato de não ter a vistoria, não significa que o Corpo de Bombeiro não vai lá. Ele vai fiscalizar em algum momento. Então, ele tem as vistorias dele ali do projeto técnico simplificado, que é obrigatório ali. Aí, inaugurou um prédio lá, solicitaram a vistoria no prédio. E na mesma rua do prédio, tem várias lojinhas que emitiram o CLCB recentemente. Aí ele já aproveita essa viagem dele, né, nesse local que ele já tem que fazer vistoria, e já sai fiscalizando os outros locais. Aí ele vai lá com o projeto, vai com o RT, que tudo tem que subir no sistema do mesmo jeito. Aí ele vai ver se realmente foi instalado. Então, não é que o Corpo de Bombeiro não vai, ele deixa para fiscalizar de surpresa. Então, são esses 3 tipos, né? O PT, o PTS e o PTD. E temos também um outro, que eu não citei muito aqui, mas ele está aqui, que é o PET, Projeto de Evento Temporário. O que é o evento temporário? Circo, o parque de diversões que fica pulando de cidade em cidade, o show do Jorge Mateus, o show do Alok, esses festivais que tem, rodeio, tudo que é coisa, feira, festa na praça, festival de cerveja, festival gastronômico, tudo que é coisa temporária, que vai montar uma tenda lá na praça, que vai ir lá no parque de exposição, vai fazer uma mega estrutura para receber a galera, é um evento temporário e precisa de um projeto para ele também, que é o PET. É um projeto mais simples, porque independente da área, não precisa instalar hidrante, não tem como, né? Então, essas são só as medidas básicas, aquelas 4 medidas, mais algumas outras que é tranquilo. Só que é um projeto de extrema responsabilidade. Por exemplo, o PET, dependendo do porte dele, o responsável técnico, ele tem que estar o tempo todo no evento. Então, se é um show, ele vai ficar o tempo todo ali no show, porque se tiver algum incidente ali no meio do show, o responsável técnico, ele vai ajudar ali a combater o fogo. E se morre alguém num show do Jorge Mateus, por exemplo, envolvendo incêndio, o responsável técnico, ele é penalizado. Então, é um evento, é uma estrutura temporária, que às vezes foi feita às pressas, então tem que garantir a segurança estrutural da galera, vai ter muita gente ali, bebendo, com música alta, então é um risco muito específico que tem que ser levado em consideração. O PET também tem AVCB, só que o AVCB dele tem a validade do evento. O circo vai ficar aqui uma semana, o AVCB vai durar uma semana. Não, o show vai começar hoje 10 horas da noite e vai acabar 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, sei lá. O AVCB vai durar um dia, então, de hoje para amanhã. Deixa eu ver aqui. E o PET, dependendo do porte, também precisa de análise, depois a vistoria do local. O que é bem complexo, né, gente? Porque a estrutura do evento temporário é montada assim, um show, vamos pensar, alguns dias antes. Então, tem pouco tempo para conseguir executar o projeto, solicitar a vistoria e o evento acontecer. Não sei se vocês viram uma notícia que saiu um show do Roberto Carlos, que ia ter numa cidade, não sei se é Rio, São Paulo, algum lugar. Aí teve todo o anúncio e tal. No dia, o evento foi embargado, porque o local não estava com a VCB. O pessoal do evento não conseguiu regularizar o evento a tempo. O Corpo de Bombeiro embargou, o show foi cancelado. Não acontece. Então, tem essas coisinhas aí também. Esse organograma aqui, mapa mental, é da IT-01 aqui de Minas Gerais, que fala, né, o que trata, o que tem dentro dela. Que fala sobre a classificação, o que é isento, tudo que a gente falou. Então, agora a gente já vai para a parte das dúvidas. Eu soltei um caminhão de informação para vocês, né? É porque se deixar eu vou falando, que eu vou lembrando as coisas legais que tem. E isso aqui, gente, é tipo assim, 1% do universo que é a área de segurança contra incêndio. Então, eu queria deixar aberto agora para vocês as dúvidas que vocês tiveram, casos que vocês já viram, para a gente bater um papo um pouco. Se algum lugar, alguma coisa, uma explicação não foi tão clara, vocês podem ficar à vontade. Não tem dúvida boba,
tá? Que o óbvio tem que ser dito e também a gente está aqui para isso, né? Deixa eu ver se eu voltar aqui. Deixa eu só vir aqui para a telinha de obrigada. Minhas redes sociais de novo. Me sigam lá, lavínia.engenheira, que lá eu vou compartilhando dia a dia e tal, vou falando muita coisa sobre projeto contra incêndio. Então, quem se interessou, né, quem gosta da área, pode seguir lá que vai gostar do conteúdo. Eu tento trazer alguma coisa, né, uma coisa bem divertida, assim, para não ficar muito pesado. E bom que você vai se conscientizando também. Mesmo que você não vá atuar na área, é muito importante que você tenha consciência dela, para não falar besteira, que acontece muito, a última fala para abrir para dúvida, acontece muito de um engenheiro que está fazendo o projeto estrutural da obra, ou o arquiteto, não a escada pode ser de 1 metro, isso aí é tranquilo. Dá informações que no projeto contra incêndio não vai passar. Aí a pessoa constrói, achando que está certo, aí por último, deixa o projeto contra incêndio por último, aí a gente chega com as notícias ruins. Fala, ó, tua porta tá errada, tua escada tá errada, vai ter que reformar aqui, vai ter que fazer aquilo, aí a pessoa fica doida. Então é muito importante você ter pelo menos uma noção das exigências mínimas, ou aonde procurar, quem procurar, para você não passar vergonha com o cliente. Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Para de compartilhar, para vocês conseguirem me ver. E aí? Estão aí ainda? Dormiram? Estamos aqui. Tem uma pergunta no chat, Lari. Tem chat. Esses eventos que precisam do PET são fiscalizados de forma eficaz ou os eventos são realizados sem fazer o PET? Peraí, esses eventos que precisam do PET são fiscalizados de forma... Sim, sim. Evento não passa não, viu? Sabe por quê? Evento tem que ter propaganda, né? Tem que ter marketing para vender o ingresso. Então pensa bem, a hora que sai ali, o circo tá chegando na cidade, show do, sei lá, Henrique e Juliano, rodeio, o Corpo de Bombeiros já tá sabendo. Aí lá, interessante, hoje vai ter um show lá à noite, não tem nada aqui no sistema. Ele chega e ele fecha. Mas o pessoal que organiza evento, eles já estão acostumados com isso. Mas eles são fiscalizados. É porque também não tem com muita frequência, né? Então, toda vez que tem alguma coisa diferente na cidade, o Corpo de Bombeiros já está ciente. Mais alguém? Júlio. Pode abrir o áudio, viu? Tá, uma dúvida, assim. Por que existe essa diferença na legislação entre os estados se os riscos, né, das instalações eles acabam sendo o mesmo? Boa pergunta. É uma luta nossa para que essa legislação seja única, mas o Corpo de Bombeiro, ele é uma unidade independente, igual Polícia Civil, Polícia Militar. Então, cada estado tem a sua autonomia para agir. E cada estado também, como o Brasil é muito grande, cada estado é mais forte em uma determinada área. Então, no Paraná, a parte de agronegócio é muito forte, né? Já se a gente for olhar em Minas, tem muita mineração, muito construção tombada pelo patrimônio. Então, são características estaduais que fazem a legislação tender mais para um tipo de fiscalização. Mas o principal mesmo é a autonomia do Corpo de Bombeiro, para eles agirem, porque o dinheiro não vem da federação, né? Não vem do país, ele vem do estado. Cada estado alimenta o dinheiro para o seu corpo de bombeiro. Então, fazer a unificação fica muito complicado. Até para conversar, gente. Imagina um trabalho em grupo com, sei lá, quantos estados tem mesmo no país? Imagina um trabalho em grupo. 26 e 27. Pensa bem.
Mas é basicamente isso. Aí a gente tem que dançar de acordo com a legislação. Mas é tranquilo, muda uma coisa ou outra, assim, não é assim, meu Deus, vai mudar totalmente. Não. Um estado fala que é 10, o outro fala que é 8. Um fala que é 930, o outro fala que é 750. Mas as medidas até 930 são as mesmas das medidas até 750. Então, são coisinhas assim, básicas. Cálculo de hidrante, por exemplo, ele é universal. Você faz um cálculo de hidrante em qualquer lugar, mas aí tem corpo de bombeiro que exige que você apresente o cálculo em uma planilha. Tem outros que nem quer saber do cálculo, só quer saber o valor da vazão final, da pressão e da vazão. Então, são essas coisinhas. Flávio, o Davi mandou no chat também. Poderia falar sobre a validade das mangueiras? As mangueiras dos hidrantes? Certo. A mangueira, ela tem validade de 1 ano, não a mangueira em si. O teste hidrostático que tem que ser feito nela. Porque a mangueira, ela fica ali enrolada. E com o tempo, ela vai se deteriorando. E ela tem que ser eficiente no combate a incêndio, não pode ter vazamento, né? Então, todo ano, a mangueira tem que ir para o teste hidrostático para ver se ela não está com microfuros com vazamento. Aí, a hora que, né, faz o teste, vê que tá ok, aí atesta que a mangueira está apta para ser usada por mais 1 ano. Aí, dali 1 ano, faz o teste novo, até que em algum momento ele é condenado, porque já ficou muito velhinha, aí tem que comprar uma nova mangueira. É 1 ano, Seu, mangueira e extintor. Extintor também, todo ano. seu, Ah, mas eu não usei o extintor, não interessa. Tem que ir lá para fazer as manutenções. existem vários tipos de mangueira também, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Aí vai aumentando a durabilidade dela, né? A tipo 1 acho que é mais fraca. Assim, não é muita durabilidade, é porque cada mangueira ela é indicada para um local. Então, a tipo 1 é utilizada em prédio multifamiliar, porque ali você entende que são apartamentos, não tem o meio ali não é corrosivo e tal. Agora, quando você entra numa indústria, já tem que ser um tipo 2, que é uma mangueira mais resistente, porque ali já vai ter como que fala, gente? Coisa para corroer a mangueira. Se pôr um tipo 1, ela não vai durar ali, mas num prédio ela vai durar. Então, por isso, aí de acordo que vai ficando mais agressivo o ambiente, vai aumentando a classificação da mangueira, ela vai ficando mais resistente para aquele local. Por nada, Davi. Davi, pode abrir o áudio, viu, se você quiser. Vamos lá, Davi digitando. Sobre a bomba de incêndio, é importante ligar ela no quadro, na entrada de energia. Poderia falar sobre, claro, o que acontece? Isso eu acredito que seja em todos os estados, tá? A bomba de incêndio, ela tem que ser ligada antes do quadro de energia que alimenta a construção. Por quê? Num caso, tá pegando fogo lá, a gente viu que tem que desligar a energia do local. A hora que você desliga a chave geral do imóvel, a bomba ela tem que continuar funcionando, porque o hidrante vai estar moendo ali. Então, a bomba ela tem que ser ligada antes da ligação do imóvel. Ela liga direto ali na CEMIG, né? São dois padrões de energia ali, que a hora que desliga um não afeta o outro. Tá? Agora, não é muito de disjuntor, não. Isso aí é ligação mesmo. Ela tem o disjuntor dela, claro, mas a ligação geral lá mesmo tem que ser independente. Porque tem gente que coloca um disjuntor separado para a bomba, mas está ali embaixo
embaixo do comando geral do imóvel. Isso não pode, ela tem que ser independente. Agora, esse bypassar o disjuntor, eu achei que você ia falar do sistema de bypass que tem, não é isso não, né? Respondi, Davi? Show. Por nada. Júlio, vamos lá. Nesse caso da bomba, né, não seria necessário em todas as instalações um conjunto de bombas, não uma única bomba, né, uma bomba jockey que mantém a rede pressurizada, uma motobomba, né, que funcionaria sem a necessidade de energia elétrica e a bomba elétrica também. Nesse caso que você precisa interromper a energia, você teria essa motobomba, né, uma bomba diesel ou outro tipo de combustível. Não são todos os projetos que necessitam dessas 3 bombas? Não, eu ia falar graças a Deus não, mas seria bom, né? Quando a gente fala de sistema de hidrante, no projeto contra incêndio como um todo, e aqui no escritório eu levo como premissa três pilares nos meus projetos: a segurança, a economia e a funcionalidade. Porque a pessoa, ela vê, o empresário vê o projeto contra incêndio como um gasto, porque ele acha que ele nunca vai usar aquilo e a gente espera que ele nunca use. Então ele chega para você tipo assim, pô, Júlia, eu vou fazer isso aqui, cara, só porque a prefeitura está exigindo que eu preciso do meu alvará de funcionamento, que não sei o quê. Então a hora que você chega para ele e fala assim, olha, seria interessante a gente colocar 3 bombas, o cara ele te mata, ele manda você sair dali. E não são todos os estados que exigem isso, não é todo o tipo de projeto que exige as 3, tá? O que acontece? Aqui em Minas, até uma determinada capacidade da bomba, até um determinado cavalo da bomba e números de hidrantes, não precisa ter a joque. Aí você só tem a principal, que é a elétrica. Aí o quadro dela sempre tem que ser ligado antes. Pronto, uma bomba. Já depois que ficou maior do projeto, aumentou o cavalo da bomba, aí já precisa da joque para manter o sistema pressurizado. A joque não é obrigatória em todo o sistema, tá? Aí entra a joque. Tem estado aqui em Minas Gerais, não tem isso, mas tem estado que é obrigatório ter a bomba reserva a combustão, que é essa que você falou. Mas não são todos. Eu acho que na Bahia precisa, Minas não precisa, não sei se São Paulo. Mas é justamente pensando nisso, é uma proteção para proteção, né? Mas essa questão de ter essa bomba reserva para caso desligue o quadro de energia, a bomba principal não funcionar, isso não pode existir, porque o quadro de energia ele vai ser desligado. É a primeira coisa que tem que ser feita. Então, a gente já tem que pensar, ele vai ser desligado, a bomba não pode estar ligado nele ali. Porque senão, né, para que você vai pôr a bomba se o quadro já vai ser desligado? Só deixa a combustão. Entendeu? Eu entendi, mas o risco ainda existe, né? Porque ainda existe o perigo de você ter um blackout, de um desligamento da cidade, ou uma falta de energia que consiga energizar essa bomba de alguma maneira, né? Então, assim, chutando o balde, mas existe esse risco, né? O risco nesse caso a gente minimiza os riscos, né? A gente não consegue impedir ele de tudo. Por isso que o sistema, o projeto é um conjunto de sistema. Não é só o hidrante que tem ali, vai ter o extintor. Ah, a bomba não funcionou, não está dando certo aqui pagar com o hidrante, usamos extintores. Cara, vamos sair. Aí a importância da saída que a indústria pegue fogo e caia tudo. As pessoas vão sobreviver porque a saída de emergência foi atendida, o pessoal conseguiu ver para onde ir. Então, é um conjunto de ação. Mas esse aí, você falou um cenário assim, apocalíptico, Júlia. Eu nunca pensei nisso. Não, mas tá bom, muito obrigado. Ai, nada. Mas é um risco calculado, né? Pablo? Oi, boa noite.
Boa noite. Vou aproveitar você para tirar uma dúvida do meu TCC. Ah, Eu estava lendo a norma de alarme e detecção de incêndio e eu vi que tinha 2 tipos de detectores pontuais, né? O de fumaça e o de calor. E aí a minha dúvida, eu tenho uma cozinha e ela produz então fumaça, resíduo, e ela produz calor também. Qual que seria o melhor para estar colocando ali naquele ambiente? boa pergunta. Vai ter que analisar ali qual que é a temperatura que essa cozinha vai chegar. Você vai cozinhar só, é um restaurante, ou sei lá, vai ter forno ali, um forno que vai assar um trem em alta temperatura. Porque tem esses 2 tipos de detectores, mas também tem a variação dentro desses detectores. Tem o detector de temperatura, que você consegue falar, até 60 graus, beleza. Ou não, até 100 graus, tá beleza. Ou não, até 150, tá beleza. Porque esse espaço, ele chega nessa temperatura. É a mesma coisa do sistema de sprinkler. O sprinkler, não sei se vocês sabem, é um chuveirinho. Dentro dele tem um bulbo e tem várias cores desse bulbo. E como que ele funciona? A hora que detecta, é a hora que o local começa a pegar fogo, esquenta, sobe o calor e esse bulbo estoura. Então, o bulbo vermelho, que é 68 graus, ele estoura quando o ambiente chega a uma temperatura de 60 graus, 68 graus. Ele estoura e aí libera água para o sistema. Então, mesmo caso, como que você vai colocar um sprinkler numa cozinha que tem um calor? Você vai ver qual que é o calor da cozinha, porque tem sprinkler que estoura com 68 graus, mas tem um que estoura com 105 graus, tem um que estoura com mais. Então, você tem que fazer o projeto ali de acordo com a temperatura normal do ambiente. Nesse caso, eu acredito que não seria nem bom colocar o fumaça, né? Ou às vezes colocar o fumaça ali num local mais específico, porque a cozinha dá muito vapor, né? Não, entendido, né? Muito obrigado. Eu Nada, vou aproveitar e tirar uma outra dúvida. pode ficar à Tem vontade. tem alguma coisa que faz com que eu pule de um tipo de projeto para outro? Vou dando um exemplo. Eu tenho um mercadinho de 500 metros quadrados. É um mercadinho simples. Só que eu tenho um terreno ali do lado que faz parte dessa edificação e eu quero revender GLP, por exemplo. Tem algo nesse sentido que faz com que eu pule de um simplificado para um PT, um completo? Se você Tem, pudesse falar a respeito disso, seria interessante. tem. Se você for unificar os 2 projetos, aí já vai mudar, porque o armazenamento de GLP já vira alto risco, vai virar um PT, Entendi. Então, muito obrigado. entendeu? Mas é possível, entendeu? Acontece muito. A pessoa fez um projeto, dali um tempo ampliou a área, sei lá, mudou alguma coisinha aqui. Aí ele já não é um projeto simples mais. Aí vai ter que instalar o hidrante, vai atualizar o projeto e vai atualizando a execução. As indústrias, as empresas, elas sempre estão atualizando tudo, porque muda muito, né? É muito dinâmico. Entendi, obrigado. Nada. E tem o caso também, Pablo, no sentido reverso, que é o que eu gosto muito quando eu consigo fazer para o meu cliente, que é o quê? Aqui em Minas, 900, acima de 930 precisa de hidrante, certo? Se chega aqui um cliente com 950 metros quadrados de área, você vai falar, pô, por 20 metros quadrados vai precisar colocar hidrante aqui. E sistema de hidrante é muito caro, gente. Quanto mais a gente conseguir fugir dele, melhor para o cliente. Porque se o corpo de bombeiro permite a gente não colocar hidrante, então teve um estudo, teve um embasamento ali que fala que não tem a necessidade. Porque o sistema de hidrante ele fica no mínimo 30 mil para instalar. Então a galera às vezes não faz, não tem dinheiro, não quer gastar com aquilo no momento. Então, se conseguir isentar o hidrante é melhor. Então, pensa, acima de 930 precisa ter hidrante, chega um cliente para você que está com um imóvel de 950 metros quadrados. Aqui em Minas Gerais, tem uma partezinha lá na IT, na questão de área, a hora que ele fala das áreas que tem que ser considerada para o projeto, fala que pode ser descontado da área total, área de banheiro. Então, você pega esse projeto de 950 metros quadrados, às vezes 21
metros quadrados é banheiro. Aí você desconta essa área, aí o projeto vai para 929 metros quadrados. Pronto, você isentou o hidrante. Então tem esse caso reverso também. Da mesma forma que, às vezes, é um galpão grande, assim, né? Extenso, que está com 1.000 metros quadrados, vai precisar de hidrante. Ah, o cliente não quer gastar. Se você colocar uma parede corta-fogo ali no meio, comprovar a compartimentação, você consegue fazer o cálculo de 2 áreas de 500 metros quadrados. Aí não precisou também de hidrante. Isso tudo vai da expertise que o projetista tem com as normas, que você não está burlando a regra. Você entendeu a regra ao ponto de conseguir usar ela a seu favor. Aí você vai fazendo um esquema, porque é muito mais barato o cliente construir uma parede que nunca vai precisar de manutenção, do que instalar um sistema de hidrante que todo ano vai ter que fazer manutenção na mangueira, todo ano vai ter que fazer manutenção na bomba, aquela coisa errada toda. E sem falar que é muito mais seguro, porque a gente fala que todo ano tem que fazer manutenção, mas não são todas as pessoas que fazem a manutenção. Tem muito sistema aí que tá ali de enfeite, que a hora que vai precisar do alarme, o alarme não pega, a hora que vai precisar da bomba de incêndio, ela não pega. Então, quanto mais medidas, a gente fala medida passiva, né? Quanto mais medida passiva tiver no lugar, melhor. Medida passiva é o quê? A parede de corta-fogo. É mais fácil você construir uma parede que vai evitar o fogo daqui passar para cá, do que você não ter essa parede e contar com a boa vontade do cliente de manter o sistema de hidrante funcionando. Que aí ele não faz a manutenção do hidrante, nada funciona, todo vai pegar fogo aqui tudo, vai morrer todo mundo. Um caso trágico, né? Entendeu? Júlio, vamos lá. Não sei se você está com a mãozinha levantada. Ah, Não, já foi questionado, a minha pergunta já foi esclarecida, tá? Obrigado. nada. Mais alguém? Mais alguém? Fiquem à vontade, pessoal. Já que ninguém está perguntando, eu vou aproveitar, então. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem, assim como você tinha mostrado, a gente tem uma tabela específica, uma legislação específica para edificações já existentes. Como é que é daí de Minas Gerais? Você tem muita medida compensatória? Como é que funciona essa parte aí? Graças a Deus tem muita medida mitigatória. Mesma coisa, deve ser muito parecido. Adiciona, né? Vai adicionando medidas de segurança e o que na IT não contempla, aí a gente tem que entrar com laudo técnico, fazer o laudo de impossibilidade técnica. Não sei se você já passou por essa situação, faz o laudo, fala que na norma cita e tal, mas às vezes você não consegue enquadrar naquela situação, que tem construção de tudo quanto é tipo, construção antiga, é uma loucura. E muitas vezes não, às vezes tem até que levar para o corpo técnico, que é quando a legislação não fala nada sobre o seu caso, o analista que pegou também não sabe julgar e não tem o poder de fazer isso, aí você tem que fazer um laudo para enviar para o corpo técnico, que é a hora que você defende a sua teoria ali, com embasamento técnico na medida do possível, aí vai ter um corpo técnico que são vários bombeiros experientes na área, que vão analisar teu caso, vai abrir o projeto, abrir teu laudo, pela experiência deles, faz sentido, não faz, o que a gente faz aqui, e aí chega num parecer final. Corpo técnico é legal. É desafiador, né? Que é a hora que você tem que usar todos os seus conhecimentos ali. Senão o bombeiro vai falar, minha filha, você não sabe o que você está fazendo. Pode demolir essa escada aí e construir outra. Eu acho que teve alguém no chat, né? Bah! Gente, vocês são do Sul, né? Ainda bem que o TCC é de uma edificação nova. Pablo. Mas a construção existe, né? Ela tá construída, né?
Uai, tranquilo, então. Você que fez o arquitetônico? Um arquitetônico fictício? Ah, perfeito. O que precisar mudar ali, você já vai mudar a seu favor o arquitetônico. Aí você já resolve o incêndio. Porque uma coisa também, gente, que é bom, tem essa situação da construção antiga, né, existente e tal, a nova, mas é um lugar já construído. Toda vez que você chega para fazer um projeto, o lugar já está construído, você tem que regularizar, dá mais trabalho do que quando você pega um projeto arquitetônico na planta ali, que a pessoa vai fazer a fundação ainda, vai subir. Nesse momento é a sua alegria de projetista, porque o que você vê que tem que mudar, você vai mudar e vai falar para o arquiteto, para o engenheiro, meu filho, vai ter que ser assim, senão o bombeiro não vai aprovar. E pronto. Aí já constrói certo. Esse é o cenário perfeito. Mas não é o que o pessoal faz. Eles constroem do jeito que eles acham que tem que ser. A hora que está lá na fase de acabamento, eles vão ver o incêndio. Aí vê que tem que vir hidrante, vem aquela tubulação de hidrante toda aparente, sendo que poderia ter embutido. Aí vem aquele trem que fica feio, né? O pessoal não gosta. Eu acho linda aquela tubulação vermelha. Mas pensa, uma clínica veterinária ou uma clínica médica impecável, uma casinha de boneca. Aí no final descobriu que precisa de hidrante, vem aquela tubulação vermelha de fora a fora. Falta de planejamento. Mas no seu caso, Pablo, tá tranquilo? Você muda o arquitetônico e fala: olha, eu tive uma reunião comigo mesmo e eu decidi alterar o arquitetônico para ser aprovado no bombeiro. Mas você tinha, ó, como é TCC, você devia pegar uma construção existente, tá? Para ter fotos do local ia ser mais divertido. Fechamos? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Ô, Lavínia, eu quero agradecer a sua presença, tá? Em nome dos alunos aí. Foi de grande valia aí, acho que para muitas pessoas, né? Esse tema é bem importante para a gente que está se formando para engenharia civil. Como você falou, né? Devia ter nas escolas aí. E muito obrigado mesmo. Nada, pessoal. Fico à disposição, tá, Pablo? E você que está com seu TCC, pode pegar meu WhatsApp depois. No Instagram lá também, fica à vontade. Depois, se você quiser conversar mais, tirar dúvida. Porque se deixar, eu fico falando que é a noite inteira, né? Que eu amo isso. E é um mundo assim que você vai cavando, 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 aí você vai, mas e isso? Porque nunca acaba, é muita coisa, é muito detalhe. É isso que é bom, né? Não fica um serviço monótono, assim. Você sempre tá aprendendo alguma coisa, você sempre tá tendo que estudar alguma coisa, é muito massa. Para quem gosta, né, de estudar. Se você não gosta de estudar, não vai, não. Fechou? Fechou, vou encerrar a gravação aqui. Pessoal, muito obrigado, viu? Muito obrigada pelo convite. Se precisar, eu estou à disposição. Muito obrigada, Live, por ter topado em fazer a palestra pra gente. Tenho certeza que muitas pessoas gostaram muito e é uma área muito interessante, como você falou, uma área recente, né?